confesso que esse tema não é um tema fácil de abordar. Envolve sentimentos, envolve emoções. Constantemente na mídia, né, nos jornais, nós estamos vendo reportagens a respeito do consumo das drogas que, ao invés de diminuir, ela aumenta cada dia mais. E junto com elas, os nossos jovens também estão enveredando por esse caminho, muitas vezes sem volta. E o aumento e o consumo das drogas e as suas consequências é de tal gravidade que a espiritualidade maior tem preparado equipes de orientações para crianças e jovens que irão reencarnar. Então, o processo já está iniciando no plano espiritual para que os novos reencarnantes já venham com a sementinha da consciência do que é o uso e o abuso das drogas. Eu trouxe aqui essa imagem. Vocês sabem o que é isso aqui? A Cracolândia. Aqui nós vemos pessoas, jovens, crianças, de todas as classes sociais. Porque a droga não vê classe social, ela não vê cor, ela não vê idade. Ela se instala naquele com a qual a pessoa se afiniza. Isso aqui nós podemos realmente chamar de uma desgraça real. É um dos maiores flagelos que a humanidade atualmente está enfrentando. E isso é mundial, porque não é só na cidade de São Paulo. O Brasil todo está cheio de mini cracolândias em diversas cidades, né? Rio de Janeiro também já tem esse processo. Então ali, ó, a Cracolândia nada mais é que aglomerados de pessoas em praças ou espalhados pelas ruas do centro de São Paulo. Dependentes químicos que frequentam ou vivem na Cracolândia estão submetidos a um rigoroso código de conduta estabelecido pelo crime organizado, com regras e penalidades para quem as desobedece. Uma vez entrando lá, dificilmente eles conseguem sair, porque eles estão reféns do tráfico. E pior, não conseguem nem mais sair com o socorro compulsório, porque a lei não permite mais que eles sejam resgatados compulsoriamente para tratamento de desintoxicação, né? E diante de tal flagelo e das suas terríveis consequências, é claro que o Espiritismo, essa doutrina que está comprometido com o crescimento integral do ser humano, não vai deixar de se associar aos segmentos da sociedade que trabalham pela preservação da vida e dos seus ideais superiores, nos seus esforços de erradicação dessa terrível ameaça. A situação é tão preocupante que os cientistas de várias partes do nosso planeta chegaram à seguinte conclusão: os viciados em drogas de hoje podem não só estar pondo em risco seu próprio corpo e sua mente, mas fazendo uma espécie de roleta genética, ao projetar sombras sobre os seus filhos e netos ainda não nascidos. Quem aqui presente conhece alguém com problemas com algum tipo de vício? Né?
E alguém que tenha desencarnado em decorrência desse vício? Né? Bom, particularmente eu conheço muitos jovens que desencarnaram, perderam a vida através do suicídio e em decorrência do abuso de drogas. A maioria resolveu saltar de prédios, cair da sacada, tiveram um ataque cardíaco fulminante, overdose, AIDS em decorrência do uso das drogas, excesso de remédio, abuso de álcool. De todas as formas, podemos ver a desencarnação desses jovens. É assustador, realmente. E aqui na sala, com certeza, nós temos pais, nós temos avós, né? E com certeza também a droga é o fantasma que ronda a maioria de todos nós. Né? E geralmente nós ouvimos a seguinte frase: meu filho está com um problema, a droga. Se não existisse a droga, o meu filho não teria problemas. Muita gente pensa que a causa de todos os males dos jovens está nas drogas. Na verdade, a droga geralmente é usada por problemas já existentes. Droga não é só o problema do dependente químico, mas dos seus familiares, dos seus amigos, dos colegas da escola, do trabalho, além de toda a comunidade que nos rodeia. Todos sofrem a nefasta influência das drogas. Todas as substâncias químicas, as drogas, alteram o funcionamento do organismo. Mas só as drogas que produzem prazer levam à dependência. Se não fosse por causa do prazer, ninguém se tornaria dependente. Eu escuto muitas vezes, eu tenho uma prima que é fumante desde os 12 anos. Ela sabe que fumar faz mal. Ela sabe que o cigarro já atacou a sua saúde, mas ela diz que adora fumar, que ela sente prazer em fumar, que isso a acalma, que a tranquiliza, que é bom. Ou seja, é o livre-arbítrio dela. Se não fosse bom, se ela não se sentisse bem nessa situação, ela não iria fumar. Né? E o prazer pode ser também a ausência de dor, a euforia, sensação de força, de poder, de leveza. É claro que a gente tem que lembrar que a busca do bem-estar faz parte da nossa vida. O problema é buscar o bem-estar através das drogas. Se um adolescente, se um jovem necessita de tais meios, é porque existe algo errado nas suas relações do dia a dia. Portanto, o consumo de drogas deve ser compreendido como consequência das dificuldades pessoais, familiares e sociais do indivíduo. A droga, ela não é a causa, e sim o fator precipitante. Os vícios são, sem dúvida alguma, a maior chaga moral da humanidade nos tempos atuais. E, segundo o neurocientista Stephen Klein, em seu livro A Fórmula da Felicidade, quando enveredamos na obtenção dos prazeres grosseiros, a área cerebral estimulada é exatamente a mesma, com larga produção de serotonina e dopamina, que nos dão uma sensação
transitória de prazer. A má notícia é que, imediatamente após, os hormônios contrarreguladores são liberados, dando uma sensação de mal-estar e indisposição. Então, após a bebida vem o quê? A ressaca. Após os grandes banquetes, quando a gente come demais, o que vem? A indigestão. Ou dá sono. Após o sexo sem amor, melancolia, desinteresse, né? E como a gente está falando em drogas, né? O conceito de droga é qualquer ingrediente ou substância química, natural ou sintética, que provoca alterações físicas e psíquicas numa pessoa, capaz de produzir em doses variáveis os fenômenos de dependência psicológica ou dependência orgânica, sendo considerado um problema de saúde. De modo geral, podem-se dividir as drogas em substâncias ilícitas e lícitas. E há uma polêmica sobre o conceito de drogas lícitas, ilegais ou ilícitas e ilegais, porque ambas as substâncias são capazes de induzir a dependência. Então, as drogas lícitas, elas são aceitas social e culturalmente, mas elas sempre ficam em primeiro lugar nas pesquisas referentes ao consumo, tanto entre jovens quanto entre adultos. Então, foram feitos levantamentos em hospitais de pesquisa, principalmente nos hospitais psiquiátricos, que detectaram que 94,8% dos seus pacientes eram dependentes de álcool e 5,2% das demais drogas, entre elas a maconha e a cocaína. As drogas lícitas. Então, a nossa preocupação em relação às drogas ilícitas revela ser um grande equívoco, uma vez que o consumo das drogas lícitas, álcool, tabaco e medicamentos, supera de longe o consumo das drogas ilícitas. Vamos lá. Drogas lícitas são substâncias psicoativas ou psicotrópicas cuja produção, comercialização e consumo não constituem crime, destacando-se o álcool, o tabaco e medicamentos. São socialmente aceitas e difundidas no mercado. Um estudo realizado pela Fiocruz mapeou o uso das 3 drogas lícitas no Brasil, sendo elas: 1. Bebidas alcoólicas. O álcool é a droga lícita mais usada no Brasil. Segundo o estudo, 66,4% das pessoas bebeu ao menos uma vez na vida. Né? Vamos lá. Tabaco. O tabaco é a segunda droga lícita mais usada no país. O estudo apontou que 26,4 milhões de brasileiros já fizeram uso de algum produto com a substância no último ano. Isso corresponde a 17,3% da população nacional. Esses dados são de 2022. De 2023 ainda não saiu. Tá? Aí, o tabaco, a gente logo vê cigarro. Mas nós temos os parentes dele. Aí, ó. Bonitinho, né? É um aparato bonito.
né, a narguilé ou o xixa, a gente encontra à venda aí nas lojas, atrai principalmente as mulheres por ser bonito, colorido, mas é tão nocivo quanto o cigarro, o tabaco. Então, por ela ser sedutora, muitos pais fumantes geralmente discordam que ela seja nociva. E geralmente fazem rodadas com os seus próprios filhos como uma forma de confraternização. Só que esses pais não têm noção do que os filhos fazem quando não estão sob os olhares deles. Em vez de colocar água, eles colocam álcool. Em vez de colocar um aromatizante, eles utilizam a maconha. Por que eu sei disso? Porque o filho de uma amiga entrou em coma por ter feito uso desse sentido da narguilé. Além de que, se ela for consumida, como diz ali a utilização dela, ela é tão ou mais nociva e prejudicial quanto um cigarro. Chega a ser 100 vezes mais nocivo fumar uma rodada de narguilé do que se você fumar 100 cigarros. 100 cigarros. Isso eu aprendi junto com um médico pneumologista, que me deu essas informações há alguns anos atrás. E a partir desse aparato tão bonitinho, a utilização dele, ou do cigarro, vai abrir, com certeza, a porta para outros tipos de drogas. Mas aí nós temos mais um aí, ó. O processo evolui. A gente acha que consegue combater o cigarro, aí aparece a narguilé, aparece o cigarro eletrônico, né? E há indícios de que ele pode ser ainda mais prejudicial que o cigarro comum, uma vez que nem todas as substâncias que estão contidas na versão eletrônica são conhecidas. E a comunidade médica tem observado que esses vapers vêm causando dependência de forma mais rápida e intensa do que o cigarro comum. É um aparato bonito, parece charmoso, né? É colorido, tem de diversas cores, formatos, mas as pessoas não têm noção do mal que estão causando para si mesmas. E nós estamos falando aqui de apenas drogas lícitas. E aí, ó, medicamentos não prescritos. Os medicamentos não prescritos por profissionais da saúde ou utilizados para fins distintos da recomendação médica correspondem à terceira droga lícita mais usada no Brasil. E os medicamentos, eles estão divididos em 6 categorias. Os anabolizantes, os anfetamínicos, os anticolinérgicos, os barbitúricos, os benzodiazepínicos, que são calmantes, e opiáceos. Vocês conhecem isso aí tudo? Com certeza alguém já fez uso dessa medicação algum dia por causa de algum... Eu usei isso aqui para dor, né? Então, entre todos esses medicamentos aqui, os ansiolíticos e os hipnóticos, que são esses daqui, benzodiazepínicos, os calmantes são os mais consumidos no país. Vamos ver, o bromazepam, o lorazepam. Alguém já deve ter algum dia ou consumido ou tomado um calmante com esses nomes. Então,
quase 6 milhões de brasileiros já assumiram ter feito uso irregular de substância de algum momento da vida desses aqui. Irregular, quando eu digo irregular, porque não foi prescrito por médico, né? E na sequência vem os opiáceos, que são usados para tratar dor crônica e dor aguda. Ele é derivado do ópio, causa dependência, e é a morfina, a codeína, são opiáceos. Quem já ouviu a história do Michael Jackson? Michael Jackson, ele era viciado em remédio para combater a dor. Né? Foi uma das causas do desencarne dele, né? Os anfetamínicos, que são bastante utilizados para o emagrecimento. Os barbitúricos, muito comuns para induzir a inibição do sistema nervoso central, que são os sedativos, os anestésicos, que têm sensação hipnótica. Os anticolinérgicos, que são consumidos para ativar o sistema parasimpático, ou seja, faz o organismo se acalmar após uma situação de estresse. O que geralmente acontece? Uma vez eu estava acompanhada de uma amiga minha, ela fazia uso da codeína, que é para dor, receitado por médico e tudo mais. O que acontece? A pessoa, ela tem medo de quê? Sentir dor. Então ela estava num processo, ela não sentia dor, mas ela tomava o remédio por medo de sentir dor. Então a pessoa vai tomando o remédio porque a mente vai dando um comando de que se ela sentir dor, ela vai sentir muita dor, ela precisa da medicação. Então ela toma a medicação sem precisar. E assim são com os remédios para dormir. Assim funciona com os caminhoneiros, que tomam os energéticos, que tomam pastilhas de cafeína, médicos, estudantes, fazem uso dessas medicações. E a gente, às vezes, nem percebe e nem sabe que esses nossos familiares ou esses profissionais estão passando por um processo de dependência química. E isso nem vê, às vezes, vai para as estatísticas. Porque quem é que diz que eu sou dependente químico? A maioria diz, eu comecei a beber, eu comecei a fumar, eu paro a hora que eu quiser. Se assim fosse, gente, a Cracolândia não existiria. Né? Então, olha o cuidado que a gente tem quando ingerir qualquer tipo de droga. E claro, né? Vamos chegar lá nas tão famigeradas drogas ilícitas. Proibidas por lei, sua venda, posse ou produção não é permitida no país ainda. Pode ser um veneno, dependendo da dosagem. Aqui, a mais conhecida de todas, a maconha, a xixi. Eu não sei nem sei o que é isso, skunk. Primeira vez que eu vejo essa palavra. Ligada à maconha. Usada por 1,7 milhões de brasileiros, ao menos uma vez na vida. A maconha e suas variações, porque tem variações, é a droga ilícita mais consumida no Brasil e no mundo. Tá? E depois da maconha, todas essas aqui que vocês já viram ou ouviram falar algum dia a respeito delas, né? A cocaína, o uso prolongado pode levar à destruição do tecido cerebral, crack e similares. O crack provoca com frequência paradas respiratórias e morte por overdose, razão pela qual deve ser considerado como uma das drogas mais perigosas e mortais do mercado. Ele é simplesmente devastador.
solventes. Lança perfume, cola de sapateiro. Lá na Cracolândia, aquelas crianças estão com cola adoidado. É triste. LSD. A LSD é uma das poucas que não causa dependência. E você sabe por quê? Porque ela não dá prazer. O LSD ele causa alucinações. Então, é esse o processo dessa droga. O êxtase, ou MDMA, pode levar à morte. É considerada a droga do amor, porque ela intensifica a cor, o som e o tato. E é uma das drogas mais recorrentes ali onde essa turma de jovens que vão para as baladas, que vão para todos os lugares, barzinhos no litoral, aqui em Blumenau, em qualquer canto, eles já têm no bolso, eles consideram uma bala, eles usam isso como uma bala. Tamanha viciação do êxtase. As drogas injetáveis, a heroína, altamente viciante e letal. Ela tem a mesma sensação de prazer que a cocaína. E ela foi sintetizada a partir da morfina, que vem do ópio. Então, a heroína foi criada para aqueles que estavam viciados em morfina, onde a morfina não fazia mais efeito. Aí foi criada a heroína. E com um efeito devastador. E tem lá, ó, o chá de ayahuasca. É. Esse chá, segundo a nossa legislação, ele não se aplica nem a uma substância lícita, nem a uma substância ilícita, porque ele faz parte de rituais religiosos. Mas participou dessa pesquisa ali da Fiocruz porque ele tem efeitos alucinógenos e também causa dependência. Eu fiz essa palestra há muitos anos. E a gente espera que quando a gente faz uma palestra dessa, que quando a gente vê essas estatísticas, que as coisas melhorem. Que as políticas sociais em combate às drogas, que elas tenham sido intensificadas, que esses dados tenham reduzido. Mas a criatividade do ser humano é tanto que está sempre surgindo uma droga nova. Eu nem sabia que existia, mas tem essa coisa aqui. Maconha sintética, que não é maconha. Se chama a droga K9. Eu até então nunca tinha ouvido falar. É uma das mais mortais da atualidade e pode causar danos irreversíveis ao cérebro e ao coração. É uma mistura de cocaína, heroína e fentanil, um opioide sintético que é 50 vezes mais potente que a morfina. Causa um tipo de efeito zumbi, deixando a pessoa completamente entorpecida. O nome do efeito zumbi é justamente ligado àqueles personagens dos filmes que andam que nem uns zumbis, porque eles ficam nessa situação. Verdadeiros zumbis. Então, esse K9, ele é borrifado na cocaína ou no tabaco, por isso que ele é chamado maconha sintética, mas não é a maconha, ou borrifado na própria maconha também. Então, muitas vezes a gente acha que o jovenzinho lá está, como a gente diz, fumando um baseado, e aqui, ó, tem outras coisas mais. E a gente sabe que o tráfico de drogas é muito inteligente e eles sabem como viciar os jovens. Por isso, cada vez mais, esses
laboratórios undergrounds, como eles falam, estão em alta rotatividade, em alta produção. Só que tem um problema, esses laboratórios não são combatidos. Não são combatidos. E essas drogas, gente, estão aí. Aí vocês olham e perguntam, mas por que a Mariane está falando de todas essas drogas? Porque nós não podemos ficar na ignorância. Nós temos e devemos estar antenados. Porque nós temos que perceber nos nossos familiares, sejam eles jovens ou não, qualquer tipo de alteração. Então, se ficarmos na ignorância, nós não temos como reconhecer. Aí, quando acontece algo na nossa família, o que nós levamos um susto. Como que eu não vi? Como que eu não sei? Por falta do nosso desconhecimento. Então, é necessário sim. Nas escolas são implantados os projetos de combate às drogas, mas os pais deveriam estar lá junto, não só para as crianças. A conscientização é para todos. Então, vamos adiante. E como é que se dá o início das drogas? Geralmente, através do melhor amigo. Através daquele que senta do teu lado na escola. Um namorado, uma namorada. Geralmente, quando o jovem está aborrecido, aí eles oferecem de graça uma passagem para o mundo onde esse aborrecimento vai desaparecer. Se ele aceita esse amigo, vai estar no caminho dele sempre para oferecer outra dose, mais um pouquinho, até que a dependência se instale. E aí o produto começa a ficar caro. Aí a pessoa já se tornou escrava da droga. E também do seu fornecedor. Que nem sempre é o traficante maior, mas ele age em nome dele. Então, as consequências serão as piores possíveis. A droga, ela nunca vem pelo nosso inimigo. Nós não andamos com os nossos inimigos. E sim através daqueles que nós consideramos amigo. O nosso brother, o nosso camarada, o nosso companheiro, o nosso parceiro. Eu lembro uma vez, eu peguei carona. Eu era muito novinha, devia ter uns 15 anos. E eram 1, 2, 3, 5 dentro do carro. Acenderam um baseado. E o rapaz que queria me namorar me ofertou a droga. Aquilo me chocou. Porque para mim, aquele que diz que gosta de mim, jamais deveria me ofertar a droga. Porque ele deveria me proteger. Consequência, me afastei dessa pessoa. Porque realmente ele não merecia fazer parte das minhas relações. Mas isso por quê? Porque eu tive um bom aconselhamento em casa. Pai, mãe sempre vinham com aquela conversa. Quem é fulano? Quem é Beltrano? Com quem tu tá saindo? A gente olha, pô, pai, pô, mãe, pra quê? É meu amigo. A gente acha isso tudo um saco, como a gente dizia. Mas não, eu quero saber quem é. E batata, não tinha uma vez que pai e a mãe não falassem a respeito daquele ou daquele outro e que eles não estivessem certos. A vida se encarrega e nos mostra. Então, como foi falado antes, se o jovem se envolve com droga, é porque existe alguma coisa errada. E geralmente está dentro de casa e que não foi percebido pelos seus pais. Se os pais estão atentos,
dificilmente a gente se envolve, porque estamos sendo bem aconselhados. Ou tem um irmão que cuida, né? Então, isso faz parte da vida dos nossos jovens. Aconselhar, estar junto, olhar. Né? Então, o jovem que é desprovido de maturidade emocional, ele tem medo de enfrentar as dificuldades, de enfrentar as frustrações que a vida traz. E esse é um forte candidato ao consumo das drogas. E o que leva o jovem a fazer o uso dos entorpecentes, é claro, a busca do prazer, da alegria e principalmente da emoção, de fazer aquilo que não deve, aquilo que é proibido, né? Então, o prazer, ele é solitário, é restrito ao próprio corpo, cujo preço é a autodestruição. Tudo isto faz com que ele esqueça da vida real, se afunda num mar de sonhos e fantasias. E é uma opção individual e muito condicionada ao papel do grupo em que ele está inserido. Então, o uso de drogas pode ser uma tentativa de amenizar sentimentos de solidão, de inadequação, de baixa autoestima, falta de confiança, aonde eles vão procurar, através da droga, facilitar os encontros com os amigos, resolver problemas, seguir os colegas na onda, né? Ficar na moda. Isso a gente tem que estar atento o tempo inteiro e dizer: diga-me com quem andas, que eu vou te mostrar quem ele verdadeiramente é. Esse é o recado mais verdadeiro, ditado, né, que a gente recebe para cuidar com as amizades, com o grupo que a gente está inserido. E claro, vão surgir sinais, né, preocupantes, que realmente vai acender a nossa luzinha, que eles trocam o dia pela noite, tem insônia, vermelhidão nos olhos, desaparecimento dos objetos de valor, agressividade excessiva, queda brusca do rendimento escolar, más companhias já falada, entre outros. Não é fácil. Por isso que eu digo que tem que estar atento. E quando os pais descobrem ou suspeitam que o filho está usando droga, eles precisam primeiro escutar. Escutar o seu filho. Escutar esse jovem. Para poder compreender e entender o que está acontecendo que levou ele a este ato. Muitas das vezes, esse uso pode ser devido a uma oportunidade, tipo, como eu, se eu estivesse lá naquele carro, né, e tivesse aceitado a droga, foi a oportunidade que surgiu ali. Vou experimentar, é a curiosidade. Pode ser apenas um momento e nunca mais isso acontece, tá? Mas todo cuidado é pouco. Porque uma abordagem inicial que os pais tomem em relação ao jovem, ela pode ser tão desastrosa quanto o uso da droga. O cuidado que a gente tem que ter com o jovem nesse momento é muito importante. A forma como vamos abordá-lo é muito importante, né? Não podemos usar de desespero, de violência, né? Cabe sempre o diálogo, o esclarecimento a respeito das drogas, que temos aí N informações, principalmente científicas, né? Para que eles não corram esse risco, né? E principalmente, porque geralmente quando a gente indaga o jovem a alguma coisa, cuidar, porque eles gostam de testar os nossos limites.
né? Eles gostam de transgredir. Quando se refere aos danos neurobiológicos que as drogas causam, tem uma pesquisadora que se chama Nora Volkow, ela é mexicana, mas ela reside nos Estados Unidos e ela diz o seguinte: afirma que não há droga segura. Todas vão causar danos. É uma questão de tempo. O médico psiquiatra espírita Inácio Ferreira de Oliveira, ele afirmava que as dependências químicas não desaparecem com a morte do corpo e levam o espírito a sofrer no além e na outra vida. E na outra vida, na nossa próxima vida. O alcoolismo passa de uma encarnação para outra. A gente diz, o alcoolismo é hereditário. Os vícios, como o álcool e os entorpecentes, são conservados pelo perispírito, sofrendo a intoxicação do seu ego. A intoxicação psíquica. Persistem, pois o espírito não morre, continua a sua vida como repositório dos sentimentos, dos desejos. Nós continuamos sendo quem nós somos. Então, muito cuidado com o famoso primeiro gole. Porque pode ser um gatilho. Porque se eu tiver em mim a tendência, vai ser difícil de eu me controlar. Eu, Mariane, sei que pode me ofertar cigarro, pode me ofertar droga, pode me ofertar algo que não vai me afetar. É meu. Eu não fumo, não bebo, não tenho essa condição. Mas o outro pode não ter essa condição e entrar nesse processo e se viciar novamente. Certo? E se a dependência química não desaparece com a morte, como é a vida de um desencarnado toxicômano? E aí? A gente sabe que quando a gente desencarna, o perispírito mantém integralmente as mesmas sensações experimentadas no nosso plano terreno. E lá no mundo espiritual, nós vamos nos afinizar com aqueles que têm os mesmos gostos que nós, as mesmas tendências que nós, o mesmo grau de evolução. Então, nós vamos conviver com as pessoas com as quais nós temos sintonia, atração. Certo? Então, o toxicômano, em particular, conviverá com desencarnados viciados. Aqui já estamos falando daquele que desencarnou em decorrência das drogas, certo? Ele verá que seu perispírito está depauperado. Vamos lembrar lá da Cracolândia, como estão aquelas pessoas lá. Eles vão encontrar uma nova Cracolândia. Eles vão continuar dentro de uma Cracolândia, só que pior. Né? Destrambelhado, cheirando mal, repleto de náuseas e mazelas, frio, fome, dor. Desgraçadamente terá consciência desses tormentos de maneira plena e permanente. Ele não dorme, ele não desmaia, ele fica vagando por regiões cinzentas, sem água, sem sol. É um verdadeiro suplício, um verdadeiro tormento. E quais os tormentos provocados pelas drogas no perispírito? Pois se nós sabemos que o perispírito funciona como um carbono, tudo que nós fazemos de mal ou ao nosso corpo físico fica registrado no nosso corpo perispiritual. Então tudo isso terá uma consequência. Né? E referente a esse assunto, pelos tormentos provocados pelas drogas no perispírito, eu busquei Luiz Sérgio, que ele tem muitas obras que falam a respeito dos jovens,
relacionado às drogas. Então, ele descreve em detalhes inúmeros casos de espíritos no mundo das drogas, no mundo espiritual. E algumas das passagens que eu busquei, ele diz o seguinte, são diversas obras, não é mesmo, certo? Às vezes os órgãos genitais se deformam e em seu lugar formam-se enormes feridas que corroem. Às vezes o perispírito se atrofia e regride a um embrião. A agulha da fatídica picada permanece irremovível na veia do desencarnado. O Vale dos Picos, um local sombrio e terrível onde agrupam-se os toxicômanos, desencarnados, empedernidos, ainda sem assistência. O vale é comandado por uma entidade perversa de grande poder sobre a mente dos toxicômanos, encarnados e desencarnados. Olha só, a gente já teve tanto sofrimento aqui com os jovens através do consumo da droga aqui, que já consome o seu corpo físico, quando desencarna, o tormento ainda é maior. Como é que vai reparar isso? Só tem uma forma, através da encarnação. Só que uma encarnação, às vezes, não é suficiente para reparar um corpo perispiritual dessa forma. Vai precisar de algumas encarnações e de muito sofrimento, muita dor, para poder reparar o mal que ele fez a si mesmo. Vamos lá. Uso de drogas na visão espiritual. O espírito que está viciado em drogas, devido ao estado de dependência que ele se acha submetido, no outro lado da vida, ele ainda sente o desejo e a necessidade de consumir a droga. Então, ele vai sentir a necessidade de se vincular à mente de um viciado através da vampirização, emancipações tóxicas, através da inalação dessas mesmas emanações, quando a droga estiver sendo consumida. Carente, sem nenhuma proteção, ficará à mercê das legiões de malfeitores espirituais. Será admitido nessas legiões, mas ele será admitido como escravo, como um inferior. E ele vai aprender que é no plano material só que ele vai conseguir dar vazão ao seu vício. Então, como um vampiro, e em bandos, ele irá aos lares dos toxicômanos. E assim ele vai aderir, mente a mente, induzindo cada vez mais ao consumo das drogas. Sem nenhuma reserva moral, será submetido a uma série de perversidades. Então, além de todo o processo em decorrência da droga utilizada no corpo físico, no plano material, nós estamos recebendo a influência dos desencarnados viciados, que querem que eu me drogue cada vez mais para munir o vício deles. Então, isso é uma corrente que não parece que tem fim. É a subjugação de um ser humano por outro ser humano. E não podemos esquecer que os nossos pensamentos
são o espelho do nosso estado evolutivo. Somos nós que escolhemos as nossas companhias espirituais. Nós é que procuramos o obsessor quando abrimos as portas para eles, através da ingestão de qualquer uma dessas drogas, ou vícios, como queiram chamar, né? Somos nós que proporcionamos essa atração. E quando essa atração se refere aos vícios, obviamente existe aí uma parceria consentida. Por isso, a importância do orai e vigiai constantemente. Afinal, nós somos o que nós pensamos, e se estamos sintonizados com coisas boas, dificilmente seremos alvo de espíritos malfeitores. E claro, com o passar do tempo, esses espíritos que se encontram nessas zonas de sofrimento, eles poderão, através do livre-arbítrio, tomar duas decisões. Ou eles se revoltam e querem cada vez mais o desejo de vingança, e vão assim se comprometendo cada vez mais, até que em algum momento a justiça divina diz: chega, basta, deu. Ele vai voltar ao corpo de carne, só que infelizmente em tristes condições. E claro, nem poderia ser diferente, porque a dor física, a dor moral, num corpo deformado e sem defesa, será constante em sua vida como um recurso educador. A dor é a mestra maior e o último recurso natural para conduzir o homem ao caminho do bem. Dor, último recurso. Até chegar ali, nós temos muitas oportunidades que nos são concedidas. E claro, né? Arrepender-se do mal praticado, do desrespeito às leis divinas, das leis naturais, procurando melhorar a sua vida. E o nível de sinceridade desse arrependimento é que vai determinar a ajuda que virá em seu socorro. E ao menor sinal de arrependimento sincero, ao primeiro pensamento de prece a Deus, significando o desejo de corrigir-se, a ajuda divina se apresentará de imediato na forma de espíritos dedicados às tarefas socorristas. Lembrando que nós nunca estamos sozinhos. Nesse momento, não só os seres de luz, mas todos aqueles com quem já convivemos torcem para que tudo dê certo. É lá, nas regiões mais escuras, que estão os espíritos de luz, porque só eles podem adentrar a estes locais sem se contaminar. Certo? E nós estamos numa casa espírita, que aqui é um verdadeiro pronto-socorro espiritual e também deste plano, aonde através das nossas palestras, dos nossos estudos, da indicação ao Evangelho no lar, com as nossas conversas fraternas, poderemos evangelizar os nossos jovens, as nossas crianças, estimular a prática do Evangelho ao dependente químico e aos seus familiares. E, claro, ao corpo mediúnico da casa, que faz o seu trabalho incessante no socorro a estas almas ainda perdidas nas zonas de sofrimento, para que possam ser resgatados pela equipe do plano maior e assim se conduzirem no caminho do bem. Por isso, meus irmãos, é necessário que tenhamos a consciência do mundo em que estamos vivendo, de tudo que nos rodeia aqui fora, de tudo que nos atinge, para que possamos proteger aquele bebezinho que ainda está no ventre,
através da educação, através dos ensinamentos do Evangelho, que é a nossa cartilha, e o Espiritismo, que é o caderno de exercício, aonde nós vamos exercitar tudo aquilo que o Evangelho nos traz, porque o Jesus tem o poder educativo e transformador para cada um de nós. E que possamos ver os nossos jovens sempre assim, felizes e saudáveis. Obrigada, gente. Desculpa tomar muito tempo. E eu desejo um bom retorno aos lares para cada um de vocês.